Fala, concurseiro, concurseira, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu vou trazer uma visorada para vocês da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. Vou ser bem direto e objetivo com aquilo que a banca pode cobrar na sua prova, caso essa penal especial ou legislação extravagante esteja no conteúdo programático do seu edital, do seu concurso. Vamos lá, direto ao ponto. Objetivo da lei: coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes de eu aprofundar alguns tópicos, porque temos atualizações, entendimentos de tribunais superiores como o STF, eu vou objetivo primeiro aqui da lei e mais à frente eu trago para vocês as atualizações e os entendimentos que nós temos, que também pode ser cobrado na sua prova. Fundamentação da lei: dignidade da pessoa humana, igualdade de gênero e não discriminação. Então essa, né, é a fundamentação da lei Maria da Penha. A quem a lei se aplica? Agora nós vamos entrar no ponto importante. As mulheres, casais homoafetivos do sexo masculino, travestis e transexuais. Diego, mas na lei não está isso. Isso aqui é um entendimento recente que nós temos do STF. Diego, mas como vai ser aplicada a Lei Maria da Penha a casais homoafetivos do sexo masculino? O entendimento do STF é que a lei será aplicada em casais, em relação, quando se tratar de casais homoafetivos, aquele que for submisso na relação, aquele homem da relação em casais homoafetivos que for submisso ao seu companheiro, a lei será aplicada a ele. Então, assim, quando o homem, né, vítima da violência, estiver em uma posição de subordinação na relação, será aplicada a Lei Maria da Penha a ele, entendimento do STF. E em quais tipos de relação será aplicada a lei? Relação doméstica. O que é relação doméstica? Muito cobrado pelas bancas. Convívio familiar com ou sem vínculo sanguíneo. Relação familiar. Convívio familiar, afetivos ou por afinidade. E relação íntima de afeto. Ex-companheiros, namorados ou namoradas, com ou sem coabitação. Então não é necessário que o casal more junto para que seja aplicada a Lei Maria da Penha em caso de violência. Então não precisa morar junto, já pode anotar no seu material. Quais são os tipos de violência que a Lei 11.340 que ela traz para nós? A violência física, qualquer ação que ofenda a integridade corporal. Então, violência física é uma agressão. Psicológica: humilhação, manipulação, ameaças e chantagens. Sexual: forçar a manter relação sexual e impedir métodos contraceptivos. Patrimonial: destruição ou retenção de bens, documentos ou dinheiro. E moral, que envolve os crimes de calúnia, difamação e injúria. Agora, indo rapidamente, abordando com vocês das medidas protetivas de urgência. O juiz poderá determinar contra o agressor. Então aqui são medidas protetivas de urgência contra o agressor que o juiz pode determinar: afastamento do lar, proibição de contato com a vítima, proibição de frequentar determinados lugares, suspensão da posse ou restrição do porte de arma, se tratando ali de um agente da segurança pública que tem o porte, ou se tratando de um civil que tem ali a posse, né? Manter a arma em casa. Uso de tornozeleira eletrônica e restrição ou suspensão de visitas aos filhos quando menores do relacionamento. Agora, medidas a favor da mulher: encaminhamento à rede de proteção, abrigo e atendimento psicológico, retorno ao lar com segurança, manutenção de custódia dos filhos, matrícula dos dependentes ou transferência para instituição de educação básica mais próxima da residência, né, do domicílio, independentemente da existência de vaga. O que a banca pode colocar na sua prova? Que essa transferência dependerá de vagas. Não, quando se tratar de medidas protetivas de urgência, essa transferência ela é independentemente de vagas. Auxílio aluguel, outro ponto importante, para a vítima em situação de vulnerabilidade social e econômica por prazo não superior a 6 meses. Então, o auxílio aluguel para a vítima, para a vítima de crime de violência em relação à Lei 11.340, Maria da Penha, eu tenho aqui o auxílio aluguel
por prazo não superior a 6 meses. E monitoração eletrônica do agressor, disponibilizando-se à vítima dispositivo que alerte sobre eventual aproximação. A minha ideia aqui não é expor opiniões ou pensamentos, mas tanta medida protetiva de urgência e a gente vê aí muitas mulheres sendo mortas, né? Então, assim, a lei, cara, a gente que estuda para concurso, a lei ela é linda, mas na prática ela dificilmente ela é aplicada, e quando ela é aplicada, ela tem ali, fica limitado, né? Porque dificilmente você vê uma pessoa com alto poder aquisitivo respondendo penalmente, né? Mas, assim, peço até desculpa, tá expondo a minha opinião, eu sou a favor de leis severas. Enfim, seguindo, pontos relevantes da Lei 11.340. Caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, após recebido o expediente, decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Então, o prazo para a autoridade judicial decidir sobre as medidas protetivas de urgência é de 48 horas. Comunicar ao Ministério Público, essa comunicação é obrigatória. As medidas vigoram enquanto persistir o risco, então não tem prazo. As medidas podem ser concedidas a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, da vítima, e podem ser aplicadas isoladas, ou seja, uma medida apenas, ou cumulativamente, eu posso aplicar mais de uma medida. Da prisão preventiva, da Lei 11.340, a regra: o juiz não pode decretar prisão preventiva ou temporária de ofício, mas se tratando da Lei 11.340, sim, tá? Em qualquer fase do inquérito policial ou instrução criminal, o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício e também a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Então, em relação à decretação da prisão preventiva, aqui na Lei 11.340 nós temos essa exceção, porque lá no CPP, no Código Processual Penal, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Do atendimento realizado pela autoridade policial, o que deverá acontecer? Garantir proteção policial, encaminhar a ofendida ao hospital ou ao IML, fornecer transporte à ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida, e acompanhamento, né, até a residência, até o lar, para retirada dos pertences. Agora, um outro ponto importante, bizu de prova, em relação ao afastamento do lar. Será realizado na seguinte ordem: pela autoridade judicial ou delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, e pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, a regra: juiz, delegado de polícia, e não tendo delegado de polícia disponível e o município não for sede de comarca, o policial. Agora, eu tenho um outro bizu para você. Quando o afastamento não for determinado pela autoridade judiciária, esta será comunicada no prazo de 24 horas e decidirá em igual prazo. Qual prazo, Diego? 24 horas, pela manutenção ou revogação da medida aplicada. Agora, um ponto importante, nas ações penais públicas condicionadas à representação, né, como exemplo, crime de ameaça, só será admitida a renúncia. O que é a renúncia, Diego? É a desistência da vítima de prosseguir com a ação. Não estou falando de agressão, tá, pessoal? É crime de ameaça. Perante o juiz, em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia. Quem recebe a denúncia é o juiz, ouvido o quê? O Ministério Público. E eu trouxe um ponto importante, tá? Diferença para o CPP. Lá no artigo 25 do Código de Processo Penal fala o quê? Que a representação ela será irretratável depois de oferecida a denúncia. A representação, a desistência de prosseguir na ação penal. Ou seja, uma vez oferecida a denúncia, não há que se falar em representação. Aqui, em se tratando do crime de ameaça, que ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação, uma vez que o Ministério Público, né, a vítima foi lá e manifestou a vontade de prosseguir com a ação, antes do juiz receber essa denúncia, poderá haver ali o que? A representação da vítima, uma desistência, mas tem que envolver toda essa audiência designada para tal finalidade,
ouvido o Ministério Público. Enfim, não é simplesmente fácil, tem os trâmites a serem seguidos pela lei. Penas que não cabem quando se tratar de Lei 11.340, Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher. Cesta básica e pena de prestação pecuniária, não há que se falar. E não se aplica também o GCRIM, ou Juizados Especiais, a Lei 9.099. E sobre o descumprimento da medida protetiva de urgência, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Então, se tratando de descumprimento de medida protetiva de urgência, prisão em flagrante, somente a autoridade judicial poderá conceder fiança. Guerreiro, guerreira, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, né, com seu amigo ou sua amiga, concurseiro ou concurseira, futuro e futura aprovada no ano de 2025, e deixe a sua curtida. Tamo junto!